parei onde? Pelo que eu me lembro, você Era falou no... introdução, não era? Alguma coisa? Estrutura, capa, desenvolvimento. Isso aqui já tinha feito, eu lembro. Que precisa ter na capa, eu já tinha falado com vocês também, que eu lembro. Ah, tínhamos parado aqui na introdução. Introdução, isso. Perfeito. A gente tem até as 10, é isso? Isso. Tá. Eu vou retomar só uma parte aqui, que é... cadê? A gente está dentro do desenvolvimento, certo? A gente viu a capa, a gente entrou no desenvolvimento agora e depois a gente vai para a conclusão, referências e resumo, beleza? Isso de rumo aí. Introdução. Vamos começar com isso, porque é importante a gente vai começar... Eu vi que a reunião está sendo gravada, é isso? Hoje deu para gravar, o Jesus. Que bom, ótimo. Depois você me mostra esse resultado, porque eu estou com uma questão lá no curso de redação também, para gravar. Tá bom. Então, introdução, é bom que a gente vai ver isso com cuidado lá, quem tiver interesse nesse processo de desenvolvimento de escrita, eu recomendo vivamente a oficina de redação. Uma introdução, e aí é importante a gente ter clareza disso, ter uma convicção disso. É bom não perder de rumo essa ideia. E a ideia é a seguinte: introdução é um lugar no texto, é o espaço no texto, seja um parágrafo, seja alguns parágrafos, depende da estrutura, do tamanho do texto, de que texto você está escrevendo. Mas a introdução é o momento em que você é responsável por apresentar ao seu leitor. Observa isso que eu estou falando. Você está apresentando para o seu leitor o que você vai falar. Nada mais óbvio do que isso, e a gente esquece. Aí faz uma introdução que está falando do mundo inteiro e não fala do que exatamente você está se colocando a dizer. Eu precisaria ter tempo para trabalhar com vocês um monte de exemplos para a gente tentar esmiuçar o que é essa apresentação do que você está escrevendo, de que tema é esse, qual que é o seu assunto, você vai falar de quê? Então, vou pegar aqui um exemplo, não vou trazer exatamente a análise do texto que eles produziram, mas só o exemplo para a gente ilustrar a ideia. Se você vai falar de HIV, por exemplo, que é um dos trabalhos aí que estão sendo desenvolvidos, a sua introdução precisa apresentar esse tema. E aí, o que é fundamental para que o leitor saiba que é esse tema? Você dizer, vamos aqui falar de HIV? Não é isso. Isso está no seu título, isso é uma coisa evidente. A apresentação do tema significa você esmiuçar ou conseguir colocar para o seu leitor o que é esse tema, o que é HIV, quais são como é que o aspecto da HIV agora, Tiga, ia falar bem. Eu ia dizer que é a parte que você vai seduzir o leitor a ler o que você vai apresentar. Está com algum problema de comunicação? Como é que está isso? Vocês estão me ouvindo bem?
Vocês me escutaram? É uma boa. Eu escutei. Vocês estão me escutando? Eu estou achando que está ruim aqui. Vou ter que sair e entrar de novo. E eu estou escutando bem. Pra mim E os tá normal alunos? aqui. Eu também tô, tá bom aqui. Ó, gente, vocês, quando o professor perguntar, se manifesta, senão ele pensa que está falando sozinho. É isso. Nossa, é um terror. Precisa isso de também, um né? feedback, né? Eu não vou me acostumar com isso nunca, não tem jeito. Uhum. Mas então, o Penha, eu gosto muito dessa ideia de sedução do leitor, mas quais são os elementos para que essa sedução aconteça? Na apresentação, é você deixar claro para o leitor qual é o seu tema e qual é o seu recorte no tema, o que você vai falar. Então, ficar no exemplo do HIV. Se o meu tema é o HIV, eu preciso encontrar um caminho para identificar, para que o leitor identifique no texto qual é o meu recorte do HIV. Eu vou falar da propagação da doença agora, eu vou falar do surto da doença que está sendo retomado, eu vou falar de uma perspectiva histórica do desenvolvimento da doença, qual que é o centro da minha apresentação, do meu objeto, do meu tema que eu vou abordar, como é que eu vou abordar esse tema. Vocês voltaram a ver a tela aí ou vocês estão vendo só... Dá para ver a tela, tá na introdução. Então, a importância do tema, quer dizer, se apresentar o tema não é simplesmente dizer o tema, é o HIV ou sei lá, é o aborto, é a depressão. Se apresentar o tema não é uma coisa simples, aqui a gente está enumerando uma série de pontos que vão ajudar ou que devem ajudar a gente a pensar no que é esse tema e como apresentar ele. Uma das questões que deve compor isso é a importância do tema. Quer dizer, tá, meu tema é HIV, e por que é tão importante assim estudar HIV agora? Por que é tão importante assim estudar depressão agora? Por que é tão importante assim estudar os processos de reciclagem nesse momento, que é um dos grupos que estão trabalhando isso também? É um tema fundamental para o nosso momento de desenvolvimento ou não desenvolvimento das forças produtivas no momento histórico que vocês estão vivendo. Quer dizer, vocês vão ter que estudar qual é a importância do tema para saber, para vocês mesmos, qual é a importância do tema, por que é tão importante para vocês estudarem esse tema, e aí tem que apresentar para o leitor na introdução ainda. Diante dessa importância do tema, antes de seguir, um parênteses, eu não sei se eu já falei isso, mas eu gosto de repetir sempre. Não adianta vocês ficarem aí me ouvindo, né? Não serve para muita coisa isso. Precisa tomar nota, precisa, de algum modo, ser mais ativo no processo, porque só ficar ouvindo eu falar, ninguém aprende nada assim. Antes de você chegar, eu estava falando disso, exatamente. Ah, que legal. Então, essas coisas que eu estou falando aqui, nem que sejam tópicos, coloca lá, apresentação do tema, qual é a importância do tema. Então, se o meu tema é, sei lá, depressão, eu vou pesquisar que é importante saber qual é o tema e qual é a importância para mim do tema, para o grupo do tema. Por que o grupo escolheu fazer esse recorte, escolheu trabalhar com esse tema? Por que ele acha relevante trabalhar com esse tema? Anota isso, não é só ouvir. Só ouvir não adianta muita coisa. Tem que anotar para a cabeça fazer esse processo, fazer esse caminho. Tem que afirmar esse caminho no nosso macarrão aí em cima da cabeça. Qual é o recorte? Essa palavra é muito interessante porque é muito difícil, sobretudo na idade produtiva de vocês, quer dizer, ensino fundamental, ensino médio, é muito difícil saber o que é recorte. Quer dizer, qual é eu vou tentar dar alguns exemplos, mas em termos de definição, recorte é o pedacinho no bolo todo que te cabe a discutir. Então, se o tema é HIV, você não vai conseguir discutir
todos os vieses possíveis, de estudos possíveis e de abordagens possíveis no HIV. Você vai recortar um pedacinho desse bolo todo que é o HIV. Aí, que pedacinho pode ser esse? Pode ser, por exemplo, a proliferação e a importância de informar os jovens sobre essa recorrência e para que eles tenham mais dados e dados substantivos, né, dados importantes, e com isso elementos para que a doença não se propague. Você tem um recorte aqui que é de profilaxia, que a gente chama, né, que é de prevenção à doença, que o recorte de vocês seria uma abordagem do tema que informe os jovens para que a doença não se propague. Ou não, pode ser um outro recorte, por exemplo, pode ser a abordagem histórica do tema. Então, qual que é a história do HIV e como é que o HIV chegou no momento atual? Isso também seria no mesmo patamar aí da prevenção, da profilaxia, que é o que eu posso fazer para recuperar essa história e colocar para os jovens essa história para que ela não se repita em alguma medida, ou para que a gente consiga lidar com essa história de uma forma renovada, que os jovens tenham outras informações a partir dessa história que já passou. Seria um outro recorte. Sei lá, mais um recorte, ainda dentro do mesmo tema. Vocês podiam falar da recepção dos jovens dentro do HIV. Ou, para mudar o exemplo aí dentro da depressão, como é que a depressão tem circulado na escola? Quer dizer, depressão é um tema gigantesco, imenso. Como é que a depressão tem circulado nos meios digitais hoje? Qual foi o impacto dos meios digitais no combate à depressão? Né? Será que está fazendo sentido isso? Eu estou falando aqui para a tela do computador? Alguém me dá um oi aí e me disse, fez sentido isso que eu falei? Oi. Oi. Super Oi, sentido. Já temos uma alma respirando. Ok, muito bem. Vou falar oi. Tá. Doutor Minha, peraí, Jesus. Vocês estão conseguindo fazer as anotações de vocês? Sim. Então, professor, fez sentido para mim, porque, tipo, muitos temas são muito amplos. Então, tipo, por exemplo, se a gente não ter base no que a gente vai fazer, a gente vai deixar muito no ar. É isso mais ou menos que você está explicando? Isso. Bruna, o recorte... Diga. O que o Jesus está querendo orientar vocês é para não ficar tirando para quanto é lado, né? Pegar um rumo para trabalhar. É o que você falou, realmente é amplo. E se você não souber exatamente o que você quer falar, você fala e não diz nada. Isso é importante mesmo, o Bruno. A Bruna, né, que falou? Isso de deixar no ar, de deixar no vago, assim, o recorte, ele enfrenta justamente isso, porque ele vai num ponto específico, né? E qualquer ponto específico, em qualquer problema que vocês resolvam estudar, se você for num ponto específico, você, no fundo, está reforçando a necessidade de entender o todo. Porque você não vai conseguir, por exemplo, tratar da depressão, sei lá, o exemplo que eu tinha dado, né, o impacto das redes sociais no combate à depressão. Você não vai conseguir fazer isso se você não for na história da depressão, como é que a gente tem estudado a depressão nos últimos tempos, quais têm sido qual é a relevância social da depressão, como é que a escola tem entendido a depressão nesse processo todo, ou seja, você não vai escapar da necessidade de ler muito, de ouvir pessoas especialistas falando do assunto, de algum modo se debruçar sobre o tema para dominar o tema. Só que você vai dominar o tema dentro desse recorte. Então, se o recorte é o impacto das redes na depressão, por exemplo, essa história toda você vai buscando ela a partir dessa relação com as redes sociais. Como é que as redes impactaram a circulação de informações, por exemplo, como é que as pessoas hoje estão informadas ou desinformadas, como é que tem sido os preconceitos sobre depressão, e ainda é frescura, as pessoas, de um modo geral, ainda acham que depressão é frescura, por exemplo, ou falta de um rejunte para limpar, tem muito essa fala, né, dos antigos.
que fala que depressão é uma coisa de falta do que fazer, tem que arrumar o que fazer e aí sai a depressão, que é uma grande bobagem, é uma violência imensa, que não condiz com a realidade. A depressão é uma doença séria, grave, que pode ser agravada dependendo do contexto, ou pode ser uma coisa, de fato, essa sabedoria antiga não é totalmente deslocada, eles não estão totalmente errados, porque a depressão também pode ser confundida com um estado de espírito, de desânimo. Eu estou triste hoje, eu me frustrei hoje, ou eu terminei um relacionamento hoje, ou a minha prova deu errado hoje, e aí eu estou triste. Aí você está triste, você está frustrado, você está decepcionado, você não está depressivo, você não está deprimido, é outra coisa. Separar esses negócios tudo depende desse estudo, depende dessa imersão que vocês fazem dentro do recorte que vocês se propõem. Então, não deixar vago, não deixar no ar, significa trazer para o leitor, dentro ainda da introdução, dentro desse aspecto geral do problema, o que exatamente eu vou tratar. Sim. A ideia do recorte, então, ela funciona na nossa cabeça para tentar aterrar, é isso aí, não deixar no ar, não deixar voando, e a gente vem aqui para o chão e vamos ver do que a gente está tratando. Mas eu ainda estou sendo muito abstrato e distante. Eu queria, de repente, se a gente conseguir fazer hoje ou no próximo encontro, fazer isso com os textos de vocês, né, para a gente trabalhar em cima dos textos, aí ficar um pouco mais concreto, um pouco mais objetivo, e eu viajo menos. O quarto ponto aqui, que é motivação e justificativa para o recorte, tem a ver com o segundo, que é a importância. Quer dizer, por que você achou que é importante recortar desse jeito? Por que você achou que é importante falar da depressão entre os jovens escolares hoje, na escola que você estuda, por exemplo? Tem alguma coisa aí que motiva o grupo, que faz sentido para vocês? Ou o pessoal do HIV, ou da reciclagem? Por que esse tema motiva? O que justifica para vocês a necessidade desse recorte? E o quinto ponto, que é onde vocês querem chegar com isso, né? Então, o meu recorte é depressão entre os jovens da mesma faixa etária que eu, na escola em que eu estudo, e como é que eles entendem ou aceitam ou rejeitam a ideia de depressão, e como é que eles entendem essa ideia de depressão ou vivem ou vivenciam esse estado depressivo na escola, e quais as consequências disso para as relações escolares, para as relações pedagógicas, para as possibilidades de ensino-aprendizagem e por aí afora. E aí, qual que é o objetivo disso? A motivação parece clara, né? As pessoas estão doentes ou não estão entendendo direito o que é a depressão, e acabam, enfim, atropelando ou vivendo a depressão de uma forma muito, muito solitária, isolada. Isso seria a motivação. E o objetivo é combater esse estado de desinformação e lida com a doença, né? A gente lida com a doença de uma forma muito errada, muito ruim. E aí, para melhorar isso, a gente vai estudar, vamos ver o que é, quem são os especialistas que cuidam disso, como é que a gente trata isso, qual que é a origem disso, como é que a gente separa depressão real de frescura, ou de algum outro problema que seja real também. Por exemplo, sei lá, fui mal na prova de matemática. Pô, é ruim pra caramba, eu quero ir bem na prova, eu criei uma expectativa, eu estudei, de repente eu vou mal, que droga, eu fico péssimo, é ruim, eu vou sentir, isso é natural, da relação que eu estou estabelecendo ali com o meu objeto, que é a prova. Se eu vou mal, ou sei lá, terminei um relacionamento, eu gostava da pessoa, poxa vida, terminei o relacionamento, deu ruim agora. Mas isso é natural que eu fique triste, porque a coisa em si é para me deixar triste. Morreu alguém que eu amo. Poxa, você não vai fazer festa, vai ficar triste. Aí tem que vivenciar aquela tristeza, passar por um processo que a gente chama de luto, e aí sai da tristeza. Outra coisa a minha unha tá feia, aí eu tô triste, tô péssimo porque a minha unha tá feia. Gente, aí tem que cuidar, porque não é a unha que deixa, entende? Tem objetos que são relevantes e tem objetos que não são tão relevantes assim.
E aí a questão é, se o objeto é irrelevante, como é que o meu estado depressivo, como é que o meu estado de tristeza está se aprofundando, está ficando sistemático, está entrando para a minha vida toda, está se espalhando para as minhas relações. Então, eu trato a minha mãe mal, eu trato meu irmão mal, eu trato meu namorado mal, eu trato minha namorada mal, eu trato meu professor mal, enfim. Porque eu estou mal, porque eu estou ruim, porque eu estou na bad. Quando isso acontece, tem alguma motivação aí que é muito mais profunda do que a unha quebrada, ou a unha feia. E, por outro lado, se a motivação é imediata, você consegue identificar ali, aí é uma outra coisa. Por exemplo, a prova, ou o término, ou tô doente eu fico triste, não tem como ficar feliz doente, né? O objetivo, não sei, como é que vocês estão aí, me digam. Quando eu estou na sala de aula é muito mais interessante, porque eu estou olhando para a carinha de vocês e eu vejo se as coisas estão funcionando, não deixando de funcionar. Aqui é bem mais delicado. Me digam aí se fez algum sentido, se vocês estão me ouvindo ainda. Tá bem clara a tua explicação, viu, Jesus? Acho que eles não vão ter dificuldade, não. Então, crianças, porque tá bem. Então, eu estou entendendo, mas eu estou entendendo, mas eu não estou entendendo. Não, ótimo, é isso. Bota pra gente ouvir, vamos lá. Tipo, eu entendi o que o senhor quer falar, mas eu não entendi direito, tipo, o jeito que o senhor falou, entendeu mais ou menos? Você está com dificuldade de perceber a relação que você vai fazer disso que ele está falando com o teu trabalho, é isso? Sim, mais ou menos isso. Você quer falar como é que você tá, o que você fala que eu estou entendendo? Aí eu vou tentar pensar no que é que não está sendo entendido. Então, ó, eu entendi na parte que o senhor falou, tipo, que o que o senhor tava falando, que eu fazia cavalo, aí tá bom. Aí depois o senhor chegou em outro assunto. Aí depois o senhor voltou pra depressão, aí eu me perdi toda. Entendeu? A estrutura do trabalho, eu entrei no exemplo da depressão e me perdi na estrutura do trabalho, é isso? Sim, é porque tipo, o senhor entrou em depressão, que é o meu tema. Aí depois o senhor saiu e falou de outro negócio. Aí depois o senhor voltou de novo na depressão, aí depois eu me buguei. Tá bem. Eu me empolgo, eu sou assim. Então, eu vou. Porque o importante para a gente aqui agora, sobre o tema de vocês, a gente vai ter tempo de conversar, não se preocupa, a gente vai e volta. Eu vou reler o trabalho de vocês, eu já li os 2 trabalhos que me entregaram. Mas eu quero reler e quero preparar alguma coisa para a gente conversar especificamente sobre os trabalhos e sobre os temas de vocês. Então, isso não é exatamente importante agora. O que é importante é a estrutura, e eu me perdi aqui na estrutura, então eu vou tentar retomar a estrutura, tá bem? A gente ainda está na apresentação, na introdução, certo? A introdução é um momento do texto que precisa de tudo isso aqui, esses cinco elementos aqui. Tudo bem? Sim. Então, eu apresento o tema, e apresentar o tema não é só dizer, é depressão, ou é HIV, ou é reciclagem, ou é, sei lá, aborto, ou é energia, ou educação. O tema, a apresentação do tema envolve você descrever o tema e situar o tema numa determinada linha de raciocínio. Então, se o tema aí eu entro nos exemplos, que é, sei lá, depressão. Então, a depressão, meu tema é a depressão. Isso não é a apresentação do tema. Meu tema é a depressão dentro de uma certa perspectiva, depressão que é isso, depressão que se manifesta assim, depressão. E aí você, para apresentar esse tema, precisa levar em consideração a importância desse tema. Então, por que é importante agora estudar a depressão? Para eu saber qual é a importância desse tema, eu preciso saber qual é o recorte que eu estou fazendo desse tema e o que me motivou, que justifica esse recorte que eu estou fazendo. Eu queria que ficasse evidenciado aqui que existe um encadeamento nessas ideias aqui. A apresentação do tema é tudo isso aqui junto. Então, eu sei qual é a importância do tema, porque o meu recorte está claro e a minha motivação para fazer esse recorte é exatamente a importância do tema. O que me motiva a fazer esse recorte é o porquê que ele é tão importante. E isso tudo aqui, a importância, o recorte, a motivação, tem um objetivo, que é chegar em algum lugar.
Será que piorou a pancada? Como é que tá aí? Agora eu entendi. Agora Entendeu? Ou você tá só o quê? falando que entendeu para poder se livrar de mim? Me conta o que vocês entenderam. Jesus. Eu acho que você fez uma boa retomada do que você tinha falado. Seria uma resumidinha no que você falou. Acho que agora ela entendeu mesmo. Entendeu mesmo? Diga aí, Bru, o que você entendeu? Ou os outros estão quietinhos porque vocês me odeiam ou vocês não querem falar? Ou... É porque eu já tô falando, né? Aí Eu eu já... sei que eu fico mais falante ainda, né? Mas pode falar, eu preciso que vocês falem, porque, meu, falar com a tela do computador é um negócio totalmente surreal, não faz o menor sentido isso aqui. Só faz sentido porque tem vocês aí vocês aí tem que falar comigo, senão eu vou ficar perdido mesmo. Eu tô entendendo. Você não tá entendendo? Não, eu estou entendendo. Ah, eu estou entendendo, tá bem. Vocês estão A gente anotando tá coisa? para te atrapalhar, professor. Ótimo. Porque a gente já vai tomar seu tempo depois da reunião. O senhor já tá com uma cara de sono. Então, né, tipo, é melhor. Eu dormi 2 horas. Eu gosto assim, de sinceridade, é ótimo, adoro. A gente acha melhor ficar quieto, a gente acha melhor. Ô, Jesus, mas você está falando de uma forma, assim, bem, eu acho que bem didática. Bom, eu não sou parâmetro, né? Mas eu acho que tá funcionando, então tá funcionando. É que então... os outros, além da Bruna, que mais se falou agora, podia se manifestar um pouquinho, né? Que aí você ia ficar mais certo está acontecendo realmente. Se a coisa está acontecendo, né? Ou não. Por exemplo, vocês estão tomando nota aí dessas coisas? Porque só eu falar aqui, eu insisto, eu vou ficar repetindo isso muitas vezes até que vocês me apresentem as notas. Bom, então, turma, Jesus, só fala uma coisa. Eu, todo o meu tempo de escola, eu sempre fui muito presa a esse lance de anotar. O que é o bacana? Você escuta o professor falar e você escreve com as suas palavras que você entendeu. Quando você vai ver, tá certinho, redondinho, porque de cada coisa que o Jesus fala, alguma coisa você consegue interpretar. Anota lá do jeitinho que você entendeu. Quando você vai ver, tá montado um esqueminha para que você entenda, né? Fazer o seu próprio roteirinho do que você entendeu. Isso ajuda muito no entendimento final. Pelo amor de Jesus. Então, eu vou adiantar aqui, tá bem? Mas eu vou tomar um silêncio de vocês como uma espécie de aprovação aí, a coisa tá indo. Se vamos combinar assim, se alguma coisa não estiver andando bem, não entendi, professor, me atrapalhei todo, tá tudo, volta, a gente volta, e é isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta, Jesus. Tá todo mundo acordado? Tá todo mundo acordado, é importante. Mas eu vou só mais 10 minutinhos mesmo, deixa eu ver o que tem aqui. Mas tá bem bacana. Desde as 6 da manhã, então eu estou bem acordada. Olha, já tomou café. Então, esse tema aqui de desenvolvimento eu coloquei para a gente pensar o seguinte, na hora de escrever, isso vai ser uma tônica, também vai acontecer muito na oficina lá de redação que a gente vai fazer, mas desde aqui já fica anotado aí, que quando a gente vai escrever, a gente não começa, não senta lá e agora eu vou escrever igual, pronto, acabou, estou escrevendo já. Você não começa a escrever escrevendo. Você começa a escrever antes, muito antes de botar o dedinho no teclado para escrever, ou a caneta na mão e a caneta em cima do papel, para escrever efetivamente. Tem muitas etapas anteriores, isso vocês estão carecas de saber. Mas essas coisas óbvias, a gente precisa explicitar às vezes, só para isso ganhar uma firmeza na nossa cabeça e saber, para a gente não perder de vista o que está em jogo aqui, qual é a necessidade em questão. Então, um texto do porte desses que vocês estão desenvolvendo para o TCA é um texto que demanda
uma certa estruturação antes do texto. Então, vou voltar aqui um pouquinho só para apresentar, para retomar um ponto, que é o seguinte. Aqui você tem, na introdução, para introduzir, só isso aqui tudo é só para introduzir o tema de vocês. Apresentar, ou seja, sabem que é importante apresentar o tema, precisam dizer para o leitor qual é a importância desse tema, isso tudo, transforma isso aqui tudo em perguntas. Se você transformar isso aqui tudo em perguntas, você vai se forçar a responder essas perguntas. Então, apresentação do tema, qual é o tema que eu estou apresentando? A importância do tema, qual que é a importância desse tema para mim? O recorte, que recorte eu estou fazendo? O que me motivou, qual que é a minha justificativa para esse recorte? E qual é o meu objetivo com ele? Então, eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou buscar produzir respostas. Para produzir essas respostas, estruturar em tópicos é uma coisa fundamental. Aquilo lá, as perguntas lá da introdução já são uma série de tópicos. O tópicos é aquilo, quais são os pontos que vão ser apresentados no meu texto e por que esses pontos estão nesse lugar e não em outro lugar. Por que eu não vou apresentar o meu tema na conclusão? Num texto muito desenvolvido, isso é possível, mas não é o caso de vocês, que um texto acadêmico tem uma estrutura muito formalzinha, muito... você vai para a literatura, a coisa muda de figura, mas aqui num texto acadêmico, num texto para a escola, num texto para a faculdade, num texto para o mestrado de vocês, para o doutorado de vocês, não é um texto que tem uma forma livre, que você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Tem um regramento, tem um corpo de regras, né, por isso que tem lá o normativo, a BNT, tal, que regem isso, que dão a forma disso. Então, você estruturar em tópicos vai te facilitar saber exatamente sobre o que você vai escrever e em qual momento do texto você vai escrever aquilo. Subtítulos para cada tópico eu coloquei aqui porque te ajuda a pensar. Então, um dos tópicos lá é a apresentação, por exemplo, ou a importância do tema. O subtítulo só para você meio que explicar o que é aquele tópico rapidamente. Então, você sabe que a importância do tema é, sei lá, pensar no HIV, a proliferação do HIV no mundo contemporâneo entre os jovens. Você sabe que a sua importância e a sua motivação está ali. E aí você vai desenvolver, vai pegar dados, onde você pesquisou, quem disse isso, por que você está falando isso. Aí é o desenvolvimento e propriamente o terceiro ponto aqui, que é a escrita. Ou seja, você vai passar a escrever quando você souber do que você vai escrever, você não vai escrever. E aí uma das questões de textos escolares, sobretudo na fase de vocês agora, eu acho que acontece bastante no ensino médio também, eu tenho um pouco esse problema com o ensino médio, que é copiar dos lugares e trazer para o texto. Vejam, isso é de uma tapeação que não sei para quem serve exatamente, nem para o professor que recebe, nem para o aluno que fez, não significa nada, não precisa. É melhor você entregar um texto de uma página que você escreveu, que o grupo escreveu, que o grupo se dedicou a fazer aquilo, do que entregar 10, 20, 30 páginas de textos aleatórios de um monte de lugares. Mas pode ser as 30 páginas também e ser um texto muito legal, um texto muito produtivo. O tamanho não vai dizer nada para a gente. Mas essa entrega ali para a escrita é o mais fundamental aqui. Então, quando você sentar para escrever, você vai escrever de fato. Você não vai trazer um texto de alguém, a menos que seja uma citação, aí é um outro ponto, mas aí você disse, tal fulano disse isso em tal lugar, em tal texto, em tal livro, em tal site, enfim, ou em tal entrevista, citação é outra coisa. Mas a escrita em si tem a ver com esse estudo todo que você fez do tema, e aí agora você vai desenvolver esses tópicos. E aí no final a revisão, que é um outro processo também, e é importantíssimo, porque vai te permitir correção de português, te permitir correção da ideia, ver se a ideia que você está desenvolvendo faz sentido mesmo para você mesmo ou não, em que momento ela falha ali, em que momento ela trunca, enfim. A revisão é um momento que a gente podia pensar numa aula toda só para revisão também, que é imenso, um tema e muito importante. Deixa eu ver qual é o próximo tópico. A conclusão, referências e resumo.
Podemos retomar semana que vem? Me fala como é que vocês estão. Deixa eu voltar aqui para vocês. Deixa eu parar um pouco, qualquer coisa eu continuo depois.